A minha leitura da semana foi no Evangelho de Marcos. E relendo o Evangelho de Marcos, no capítulo 1 e no capítulo 2 também, um verbo me chamou a atenção, um verbo que apareceu por três vezes, nesses dois capítulos, que foi o verbo levantar. Levantar. O dicionário define levantar como mover-se de baixo para cima. Levantar é mover-se de baixo para cima. Levantar também é definido como alçar, elevar, erguer, ficar na posição vertical. A gente se levanta também como um sinal de respeito, não é? É muito comum, às vezes, na igreja, a gente dizer: vamos ler um trecho da Bíblia, vamos nos levantar, vamos orar, vamos ficar de pé. Mas ficar em pé não só traz essa ideia de respeito, de solenidade, como também uma ideia de proatividade, como uma ideia de atitude, de iniciativa, de você fazer algo, de reagir, de dar um passo. Muito comum você ver alguém que está desanimado, está triste, está passando algum problema, você chegar para a pessoa e dizer: você precisa se levantar, você tem que levantar a cabeça, você precisa se erguer desse momento, dessa situação. O cara, de repente, está passando um revés econômico na empresa, a gente diz: você vai se levantar. O que a gente está dizendo? Você vai sair dessa. Então, eu quero usar esse verbo que vai surgir por 3 vezes nesse início do Evangelho de Marcos, com essa perspectiva de iniciativas que nós precisamos ter. Eu tenho dito aqui sempre que existem coisas, gente, que Deus fará por nós. Aliás, Deus pode mover o céu, a terra, Deus pode parar sol, lua, Deus pode abrir mar em nosso favor, mas aquilo que a gente pode fazer, Deus não fará por nós. Quem já descobriu isso na sua vida e na sua caminhada? Existem coisas que nós não podemos fazer, Deus fará por nós, mas aquilo que a gente pode fazer, certamente Ele não fará por nós. Marcos capítulo 1, verso 35, diz o seguinte: tendo se levantado, vamos dizer isso juntos, diga: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto, e ali o que? Orava. Aqui o evangelista está falando sobre Jesus, que Jesus se levanta, e o propósito de Jesus se levantar, de ter essa atitude, é para estar com o Pai em oração. Levante-se, tenha uma atitude, tenha uma iniciativa para buscar o Pai em oração. Gente, vida de oração exige investimento pessoal. Investimento pessoal, como qualquer amizade. Para você manter uma amizade, isso exige de você o quê? Investimento, tempo, estar com a pessoa, conversa. E é interessante como muitas vezes a gente tem iniciativa para tudo. A gente se levanta para trabalhar, e está ótimo, maravilhoso, tem que se levantar mesmo. A gente se levanta para se exercitar, ótimo, maravilha, vai para a academia, vai correr, vai andar. A gente se levanta para ajudar alguém, um filho precisou, a gente se levanta, tem uma iniciativa, maravilhoso. Mas eu quero hoje te incentivar, levante-se também para buscar a Deus. Levante-se, tenha uma iniciativa para ter uma vida com Deus. Aproveite que nós estamos vivendo esse tempo onde muitos param para planejar seu ano, para estabelecer suas metas, suas diretrizes, o que eu quero, o que eu preciso deixar de lado, o que eu preciso começar, o que eu preciso encerrar na minha vida. Coloque no seu cronograma, coloque Deus na sua agenda e coloque Ele como prioridade. É interessante, gente, você vai ler os evangelhos, Marcos, Lucas,
você fica assustado como Jesus investia tempo em oração. É assombroso, ele passava o dia todo no templo ensinando com as pessoas, falando com os discípulos, curando os enfermos, realizando milagres, mas de madrugada Jesus sumia. A Bíblia diz que ele ia para os lugares desertos, passar tempo com o Pai em oração. Eu ouço muita gente falar, mas é que eu não sei orar, eu não gosto de orar, eu não tenho tanto assunto. Mas, gente, oração é algo como, é um hábito que a gente desenvolve, que a gente ganha gosto, a gente começa a fazer, a melhorar. E esse negócio de eu não sei orar é porque a religião nos ensinou, ou pelo menos a gente entendeu isso da forma errada, de que existem palavras certas, palavras-chave, palavras bonitas, quando na verdade o que Deus espera de mim e de você é um coração sincero. É um coração quebrantado, é um coração, às vezes sua oração, sabe o que vai ser? Vai ser lágrimas. Às vezes serão, como diz Romanos, gemidos inexprimíveis. Faz parte, mas gaste tempo em oração. A oração exige uma iniciativa. Eu creio que Deus tem respostas já prontas e preparadas para te dar. Mas Ele está esperando uma iniciativa sua de orar, de gastar tempo em oração. Olha o que Mateus capítulo 7, verso 7 nos diz. Palavras de Jesus. Peçam e será o quê? Dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Você vai ver que existe sempre uma ideia de causa e efeito. Eu tenho uma iniciativa, eu peço, me será dado, Deus vai me dar. Eu busco, eu encontrarei. Eu bato, a porta se abrirá. Parece que fica claro que Deus espera de mim e de você uma atitude, uma iniciativa de me levantar e buscar a Ele em oração. Jeremias 29, verso 13, diz o seguinte, palavras do profeta: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você vai ler a Bíblia, gente, o tempo todo Deus está chamando a atenção do seu povo. Me busca, clama a mim e responder-te-ei. Me peça, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus espera de mim e de você um primeiro passo. Tenha como iniciativa, tenha como uma ação sua, buscar o Pai em oração. Você se lembra do momento em que o filho pródigo estava lá no chiqueiro, querendo comer a comida que os porcos comiam, e a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada, e então ele cai em si. Lembra desse texto ou não? Lucas capítulo 15. E olha só que interessante, as palavras do filho pródigo, nesse momento, Lucas 15, verso 18. Olha o que ele diz: levantar-me, eu vou me levantar, eu vou ter uma ação, eu vou ter uma iniciativa, levantar-me-ei, irei ter com o meu Pai. Só até aí. Levantar-me-ei, irei ter com o meu Pai. Não é curioso que o pai que tanto o amava não foi atrás dele, mas o pai continuava na porta da casa esperando o seu filho. Quando o pai vê o filho chegando, o pai corre em direção ao filho, mas a iniciativa de buscar o pai, a iniciativa de voltar para casa foi do filho. Deus espera que eu e você tenhamos essa
iniciativa de buscar o Pai em oração. Desafio para o seu 2021. Seu 2021 não, para começar já. Ponha Deus na sua agenda. Ponha Deus. Não trate isso como uma prática religiosa e tal. Sabe aquela coisa? Não, eu vou ficar todo dia 1 hora em oração. Daí você fica olhando no relógio. Não. Comece a desenvolver o hábito. Comece a conversar com Deus. Antes de sair de casa, na hora de dormir, indo para o trabalho. Em qualquer lugar, em qualquer momento, busque o Pai em oração. Levante-se para isso.